Antes que sua cabeça afunde no travesseiro, antes que o mundo fique em silêncio e seu corpo se entregue ao sono, há uma guerra sendo travada pela sua paz. E esta noite você precisa vencê-la. Porque se você fechar os olhos carregando o que este dia deixou em seus ombros, medos não ditos, ansiedade silenciosa, pensamentos inquietos, seu sono não o restaurará, apenas fará a dor parar. Mas quando você entrega suas batalhas a Deus antes que a noite o leve, algo muda. Sua cama se torna um altar. Seu silêncio se torna uma oração. E seu sono se torna um lugar de encontro. Esta não é uma mensagem simples ou uma oração de rotina. Este é o seu convite para um momento de rendição, onde o peso que você carregou por tanto tempo finalmente será aliviado. Você será guiado, não apenas por palavras, mas pela verdade, por promessas que ainda ecoam da boca de Deus, vivo e ativo. E, ao final disso, você não apenas adormecerá, você descansará nele. Realmente descansará. Então, fique comigo. Isso é mais do que contentamento, é guerra, é cura. É a sua alma se lembrando de quem a segura. Há um peso ao qual você se acostumou, tão familiar que é quase invisível agora, até que as luzes se apaguem, o barulho desapareça e você fique sozinho com ele. Aquela dor na sua alma, aquela pressão por trás dos seus pensamentos. Ela se insinua silenciosamente, não é? Enquanto o mundo pensa que você está bem, forte, sereno, só Deus vê o peso acorrentado ao seu espírito. Mas deixe esta verdade romper esta noite. Você nunca foi feito para carregar isso. Não a vergonha de ontem, não o medo do amanhã. Não as expectativas que ninguém pediu para você enfrentar. Não as batalhas que você luta silenciosamente para que ninguém veja seu sangue. O mundo te ensinou a ser forte segurando tudo, mas Deus ensina a força na entrega. E esta noite, você está em uma encruzilhada divina. Carregue-a por mais uma noite sozinho, ou coloque-a nas mãos daquele que sempre esteve destinado a carregá-la por você. Ele não precisa de perfeição. Ele não precisa de explicações. Ele precisa da sua honestidade. É isso. E talvez ninguém mais tenha perguntado como você estava realmente hoje. Talvez ninguém tenha notado a guerra por trás do seu sorriso. Mas o céu notou. E enquanto você lutava para se manter de pé, Deus estava esperando que você a soltasse. Não porque você falhou, mas porque você já suportou o suficiente. Lance seu fardo sobre o Senhor, diz o Salmo, e Ele o sustentará. Essa palavra, sustentar, significa sustentá-lo quando seus joelhos cederem. Sussurrar paz ao seu caos. Para falar vida em lugares que você já enterrou em silêncio. Isso não é uma metáfora. É sobrevivência. Sobrevivência espiritual, emocional, real. E o convite é simples. Entregue a ele a carga. Fale o medo em voz alta. Chore sem censurar. Nomeie o que tem te esmagado. Coloque em suas mãos, mesmo tremendo. E quando você fizer isso, ele não só pegará, ele pegará você. Porque o descanso não começa quando você fecha os olhos. Começa quando você abre seu coração. Nem todas as batalhas são barulhentas. Algumas acontecem no silêncio. Quando o quarto escurece, as notificações param e a máscara que você usou o dia todo finalmente cai no chão, ao lado dos seus sapatos. É nesse silêncio, o silêncio sagrado antes de dormir, que sua alma se torna mais honesta. E é aí que ele encontra você. Agora mesmo. Não com barulho, não com trovões, mas com uma presença tão silenciosa, tão sagrada, que silencia até seus pensamentos mais ansiosos. Você consegue sentir? Há alguém no quarto com você. Não imaginário, não poético, real. O Deus que comanda as galáxias entrou no seu quarto. Não porque você mereceu, não porque você orou corretamente, mas porque Ele ama estar perto de você, mesmo quando você não se sente digno disso. Imagine isso, não como fantasia, mas como uma realidade que sua alma sabe que é verdadeira. Um pai sentado ao lado da sua cama. Ele não está andando de um lado para o outro. Ele não está distraído. Ele não está cansado de esperar que você o perceba. Ele se inclina. Ele ouve. Ele sorri. Ele conhece os pensamentos que correm pela sua cabeça. As memórias que você gostaria de poder apagar. Os medos sobre o amanhã que já estão arranhando o descanso desta noite. Ele conhece as orações que você não fez. As lágrimas que você não deixou cair. A força que você fingiu ter para que ninguém mais se preocupasse. E ainda assim, Ele está aqui, não para julgar, mas para cobrir. Não para exigir, mas para curar. Você não precisa dizer as palavras perfeitas. Você nem precisa dizer nada. Apenas reconheça-o. O mesmo Deus que estava no fogo com Daniel, que sussurrou para Elias na caverna, que chorou no túmulo de Lázaro, agora está cuidando de você, com um amor mais profundo que suas feridas e uma paz mais forte que suas tempestades. Você não está deitado sozinho. Ele está mais perto do que sua respiração.
E esta noite, Ele não quer sua performance, Ele quer seu coração. Abra-o diante dele. Deixe seu espírito se inclinar para a proximidade dele. Porque quando Deus se senta ao lado da sua cama, até o seu silêncio se torna sagrado. Há orações que começam com palavras, mas as mais profundas começam em silêncio. Elas surgem de uma alma exausta, não de correr, mas de se esconder, escondendo o medo atrás da responsabilidade, dor atrás da polidez, perguntas atrás de sorrisos falsos. Você já fez isso por tempo suficiente, mas esta noite é diferente. Esta noite, você não precisa se apresentar para Deus. Você não precisa explicar porque sua fé se sente cansada ou seu coração se sente fraco. Antes que uma única palavra escape dos seus lábios, ele já ouve a oração se formando dentro de você, o clamor cru e sem filtro que até você tentou silenciar. Você pode não ter forças para orar como os outros. Você pode nem saber o que dizer. Tudo bem, porque o Espírito de Deus não precisa de frases bem elaboradas. Ele precisa de rendição. Então, se tudo que você tem é um sussurro, se tudo que você pode oferecer é um suspiro entre lágrimas, isso é mais do que suficiente. Neste exato momento, sob o peso de tudo que você carrega, o Pai se inclina. Ele se aproxima da sua respiração, das batidas do seu coração, do seu frágil silêncio. E ele começa a responder orações que você ainda nem fez. Você sente, não sente, aquela quietude pressionando o seu peito, aquele calor se instalando em seus pensamentos. Não é a sua imaginação, é a presença dele, vestindo você de paz, envolvendo você como uma luz suave em um quarto escuro, alcançando profundamente as rachaduras do seu espírito e consertando que você nem percebeu que estava quebrado. Ele não está apenas perto, ele está te envolvendo. E agora, algo sagrado está acontecendo. Sua respiração desacelera, seu coração começa a descansar. O caos está perdendo o controle, porque sua alma entrou em um santuário, não feito de tijolos ou vitrais, mas construído neste exato momento entre você e seu Criador. Deixe o silêncio se estender. Deixe sua guarda baixar. Deixe-o falar. Há uma oração se formando dentro de você agora. E ela não nasce do esforço, nasce da proximidade. Quando estiver pronto, deixe-a sair. Não para ser ouvido, mas para ser curado. Renda-se. Uma palavra que frequentemente tememos porque soa como derrota. Mas no reino de Deus, a rendição não é o fim da luta. É onde a vitória começa. Você tentou manter tudo sob controle. Você se agarrou às suas preocupações como se fossem sua responsabilidade. Você repetiu conversas, analisou demais os resultados, tentou controlar o que nunca foi seu. E tudo o que isso lhe deu foi exaustão. Mas ouça isto, esta noite não é sobre administrar a vida, é sobre liberá-la. Não desistir, entregar-se. E se a paz que você tem buscado não for algo a ser conquistado, mas algo a ser recebido no momento em que você a desapegar, agora mesmo, na quietude deste momento, Deus não está pedindo suas soluções. Ele está pedindo sua rendição. As mãos abertas, o coração curvado, o sussurro, eu não posso, mas você pode. Ele vê cada canto da tempestade dentro de você, o peso por trás do seu sorriso, os punhos cerrados sob as cobertas, o estou bem que não convence mais nem você. E ainda assim, ele espera, não para punir, mas para trocar seus fardos por suas promessas. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus, e eu lhes darei descanso. Não alívio, não distração. Descanso, descanso de verdade. O tipo que não apenas acalma seu corpo, mas cura sua alma. O tipo que desfaz os nós em seu peito e reconecta sua mente com a verdade. O tipo de sofrimento que te faz acordar amanhã mais leve, não porque a vida mudou da noite para o dia, mas porque você finalmente deixou Deus carregar o que você não precisava mais carregar. Então, aqui está o seu convite. Bem aqui, agora mesmo, deixe ir. O controle, o medo, o resultado, o passado, a vergonha, o e se. Coloque isso aos pés dele, não porque você seja fraco, mas porque você nunca foi projetado para carregar isso sem ele. E ao liberar tudo, sinta a mudança. Não é apenas rendição, é liberdade. E a liberdade sempre parece paz. Chega um momento, depois do silêncio, depois das lágrimas, depois da rendição, em que seu espírito precisa se elevar e falar, não por orgulho, não por força, mas pelo fogo silencioso da fé que se recusa a ser extinto pelo medo. E talvez, para você, esse momento seja agora. Você chorou, você se livrou do peso. Agora é hora de declarar quem é o seu Deus, bem diante da tempestade que tentou engoli-lo. Você não precisa esperar até se sentir forte. Não precisa esperar até que o resultado seja certo. Na verdade, não há poder em esperar que a paz apareça.
Há poder em proclamar a paz antes que ela chegue. Isso é fé. Isso é guerra. Isso é adoração. Então fale agora, não para impressionar os outros, mas para lembrar a sua própria alma quem está no controle. Diga em voz alta, mesmo que sua voz trema: Deus está comigo. Deus é por mim. Deus está lutando contra o que eu não posso ver. Eu não estou abandonado. Eu não estou esquecido. Eu estou escondido sob suas asas. Eu estou seguro em suas mãos. Eu não temerei a noite. Eu não temerei o desconhecido, porque eu confio naquele que sabe todas as coisas e mantém todas as coisas unidas. Quando você fala assim, algo se quebra. A ansiedade perde o controle. A escuridão começa a recuar. E o inimigo que esperava que você ficasse em silêncio, foge. Porque a voz de uma criança que sabe que seu pai está perto, essa voz é uma arma. As Escrituras dizem: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Não apenas palavras, não apenas tinta em uma página, um escudo, uma cobertura, uma bandeira de proteção sobre sua vida. Então, esta noite, você não está sussurrando no vazio. Você está liberando a verdade na atmosfera. Você está plantando sementes de paz no solo da sua mente. E enquanto o mundo dorme, seu espírito vigia, não com medo, mas com fé. Você não está apenas descansando nas promessas de Deus. Você as está declarando. E, ao fazer isso, está recuperando seu terreno. O descanso não é o que acontece quando você não está mais ocupado. O verdadeiro descanso é o que acontece quando sua alma para de tentar sobreviver por conta própria. Não é apenas fechar os olhos. É descontrair o espírito. É deitar a cabeça não apenas num travesseiro, mas numa promessa. E é disso que se trata esta noite. Isto não é dormir por dormir. É um ato sagrado. Uma declaração profética ao universo e ao seu próprio coração cansado que diz: não preciso ficar acordado para manter a minha vida em ordem, porque aquele que cuida de mim nunca dorme. E se ele não está cansado de me carregar, então não preciso carregar mais nada. Consegue sentir essa mudança lá no fundo? Como se o peso do seu peito finalmente estivesse sendo aliviado. Como se seus ossos, sua respiração, sua própria corrente sanguínea estivessem começando a se lembrar de como é a segurança. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente parou de tentar ser seu próprio protetor. Você não vai mais simplesmente dormir. Você está entrando no descanso da aliança. O Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso não é um discurso poético de hora de dormir. É uma lei espiritual. Quando você descansa nele, seus inimigos perdem o acesso. Sua mente está protegida. Sua casa está marcada. Seus sonhos estão guardados. E mais, enquanto seus olhos estão fechados, suas mãos ainda estão se movendo. Ele trabalha no silêncio, no invisível, nas horas em que você não tem ideia do que está mudando. Aquele diagnóstico que você temia, aquele relacionamento que você estava perdendo, aquela pressão financeira que parecia que iria te esmagar. Você não tem ideia do que ele pode estar trabalhando para o seu bem agora. Mas você não precisa saber. Essa é a beleza da rendição. Essa é a beleza de descansar na confiança divina. Você nunca foi feito para adormecer com os punhos cerrados e a mente acelerada. Então agora, deixe seu corpo se fundir em quietude. Deixe sua alma parar de andar de um lado para o outro. Deixe todo pensamento que ainda exige uma resposta silenciar aos pés daquele que já segura o amanhã. Porque descanso não é fraqueza. Descanso é confiança. E confiança é adoração. Esta noite, seu descanso não é apenas recuperação. É guerra. É vitória. É sagrado. O mundo pode dormir, mas o céu não. E esta noite, enquanto as ruas ficam silenciosas e as sombras se estendem pelas paredes, sua casa não é apenas mais uma estrutura sob o céu noturno. Ela se torna algo mais. Ela se torna uma fortaleza. Não por causa de fechaduras. Não por causa de sistemas de alarme, mas por causa de quem habita nela. Você, um filho do Deus vivo, redimido, coberto, marcado pelo sangue de Jesus. Há um mistério aqui que não pode ser explicado pela lógica ou pela física. Uma realidade que se revela apenas no reino espiritual, onde os anjos não são mitos, mas mensageiros. Onde a escuridão respeita os limites traçados pela autoridade divina. Onde suas orações sussurradas ecoam como ordens nas cortes do céu. E quando você entrega sua casa nas mãos de Deus, ela se torna mais do que uma casa. Ela se torna solo sagrado. O Salmo 91 declara: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que aguardem em todos os seus caminhos. Essa promessa não é um preenchimento poético, é uma aliança. Um escudo espiritual cercando cada cômodo, cada porta, cada respiração que você dá enquanto dorme.
Então declare agora: nenhum mal cruzará a soleira da minha casa, nenhuma ansiedade se aninhará nestas paredes, nenhum pesadelo, nenhuma trama, nenhuma flecha invisível de medo prosperará aqui. Esta casa está sob vigilância divina. O sangue de Jesus está nas ombreiras. O próprio Rei zela por este lugar. Deixe o peso dessas palavras se instalar, porque enquanto outros dormem incertos, você dorme sob uma designação. Enquanto outros temem a escuridão, você descansa na luz que nunca se apaga. Deus não delega sua proteção ao acaso. Ele nomeia anjos. Ele envolve com glória. Ele enche o ar com sua presença. Você pode não ver, mas o céu vê você. E quando você se deita, seu próprio quarto se torna um santuário. As paredes se tornam testemunhas. O teto se torna uma tela de louvor. O silêncio se torna sagrado. Então, sim, a noite caiu, mas a proteção dele também. E nenhuma força do inferno pode ignorar o sangue que cobre seu nome, sua família, seu sono. Você não está apenas em seu quarto. Você está em seu refúgio. E ele nunca perde uma alma que ele guarda. Há uma voz que às vezes sussurra quando as luzes se apagam. Não é a de Deus. Ela não grita. Ela não se enfurece. Ela sussurra, apenas o suficiente para fazer você questionar quem você realmente é. Ela diz que você não é o suficiente, que você está muito quebrado, muito falho, muito tarde, que o que aconteceu com você se tornou quem você é. Mas esta noite, essa voz é exposta pelo que é, uma mentirosa, porque a verdade não sussurra com medo. A verdade fala com fogo. E aqui está o que ela diz: você não é suas feridas. Você não é sua vergonha. Você não é seu passado, seus medos, seus fracassos ou mesmo seus pensamentos mais sombrios. Você é dele, escolhido, redimido, adotado pelo Altíssimo, marcado com um nome que não pode ser roubado, amado com um amor que não expira, e envolto em graça que cobre até mesmo aquilo pelo qual você não se perdoou. Quando Jesus derramou seu sangue, ele não estava fazendo um gesto religioso. Ele estava pagando o resgate mais alto para recuperar o que já era dele, você. Aquele momento em que você acreditou que ninguém te viu, ele viu. Naquela noite em que você chorou até dormir, ele estava ao seu lado. Aquela voz que lhe disse que estava tudo acabado, ele a anulou na cruz. Vocês foram comprados por um preço, dizem as Escrituras. E esse preço não foi barato, não foi simbólico, foi sangue. Santo, inocente, derramado voluntariamente para silenciar as mentiras ditas sobre você. E agora, por causa dele, você não precisa mais carregar nomes falsos. Não indigno, não esquecido, não tarde demais, não o suficiente. Esses nomes não combinam com você. Nunca combinaram. Você é um filho de Deus, real por herança, seguro por aliança, poderoso pela graça, íntegro pela misericórdia. Então, esta noite, antes de cair no sono, diga isto com autoridade serena: eu sou quem Deus diz que eu sou. Não sou definido pelo meu passado, sou definido pelo sangue que foi derramado por mim. Rejeito toda mentira, renuncio a todo rótulo falso. Permaneço sob a verdade de que sou escolhido, amado e protegido. E nada pode me separar do seu amor. Porque o descanso não é apenas para os cansados. O descanso é para os redimidos. E é isso que você é. Nem toda cura acontece à luz do dia. Algumas das obras mais profundas que Deus realiza acontecem enquanto você dorme, quando sua mente finalmente se aquieta, quando suas paredes finalmente caem, quando seu espírito se aquieta o suficiente para que o céu se mova. Porque o Espírito Santo não é limitado por fusos horários ou descanso físico. Ele não espera por cultos ou apelos. Ele caminha pelos corredores do seu coração à meia-noite e começa a reconstruir o que a vida tentou desmantelar. Você pode pensar que esta noite é apenas mais uma noite, mas não é. É uma operação sagrada, uma renovação espiritual, um milagre invisível se desenrolando enquanto seu corpo permanece imóvel, mas sua alma se abre amplamente. Agora mesmo, sem que você levante um único dedo, o Espírito Santo está fazendo o que nenhum livro de autoajuda, nenhum terapeuta, nenhum discurso motivacional jamais conseguiria. Ele está reconectando seus pensamentos. Ele está arrancando o medo que está aí há anos. Ele está derramando óleo em terra seca. Ele está ressuscitando os sonhos que você enterrou sob a decepção. E ele está fazendo isso sem o seu esforço. Porque a graça não exige movimento, ela convida à rendição. Esta noite, há partes de você sendo curadas que você só notará daqui a dias, talvez semanas. Você acordará mais inteiro, mas não saberá exatamente quando isso aconteceu. Você falará consigo mesmo com mais gentileza. Você reagirá com mais paz.
Você encontrará esperança onde antes havia desespero. Essa é a obra do Espírito. Silenciosa, precisa, eterna. Aquele que começou boa obra em vocês será fiel para completá-la. Essa não é uma promessa vaga. Esse é um projeto ativo, se revelando enquanto o mundo dorme. E se você pudesse ver o que o céu vê agora, choraria de alívio, porque seu espírito está sendo banhado em luz, costurado com graça, embebido em misericórdia. O Espírito de Deus não desperdiça uma noite. Ele não sai no meio do processo. Ele não adia a restauração. Ele trabalha em lugares que ninguém vê. Ele fortalece as paredes da sua alma como o oleiro remodelando o barro no escuro. E quando você acordar, amanhã, ou no dia seguinte, ou no outro, você saberá. Algo mudou. Não consigo explicar, mas me sinto mais leve, me sinto mais forte, me sinto curado. E você estará certo, porque enquanto você dormia, Deus o reconstruiu. Você se preocupou com o amanhã mais vezes do que consegue contar. Você ensaiou conversas que não aconteceram, temeu resultados que nunca chegaram, planejou pior, só por precaução. Você viveu metade da sua vida se preparando para tempestades que passaram sem te tocar. Ainda assim, a tensão nunca foi embora. Mas esta noite, Deus está reescrevendo sua postura em relação ao futuro. Porque aqui está a verdade que nenhum medo quer que você lembre. Deus já está lá. Sim, lá. No diagnóstico que você teme. Na situação financeira que você não pode controlar. Nos relacionamentos ainda não resolvidos. Nas portas abertas e até mesmo nas fechadas. Ele não está observando de longe. Ele está no seu amanhã como um farol, brilhando com propósito e proteção, já orquestrando os detalhes daquilo que ainda te faz perder o sono. E enquanto sua mente anda em círculos, o céu está construindo estradas. Silenciosamente, fielmente, precisamente. Veja, o tempo se curva à autoridade de Deus. O que é desconhecido para você já está consumado para ele. Aquela reunião, aquela decisão, aquela temporada que você não consegue prever, ele já escreveu provisão nela, já incorporou graça nela. Já enviou anjos à sua frente para endireitar os caminhos tortuosos. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês um futuro, uma esperança. Isso não é otimismo espiritual. Isso é estratégia divina. Então, esta noite, enquanto sua cabeça descansa e seus olhos se fecham, não libere apenas o hoje. Libere o amanhã. Não se renda à dor. Entregue-se à pressão. Então, enquanto seus olhos pesam e o sono se aproxima, diga isto não com medo, mas com fé. Esta noite não é um vazio, é um útero. É o lugar onde Deus está dando à luz algo que ainda não consigo ver. Ele não terminou comigo, ele está apenas começando. Você não está encerrando um dia. Você está entrando em um começo sagrado, escrito pelo autor que nunca dorme, cujas histórias nunca terminam em derrota. Então descanse agora, não como alguém que terminou, mas como alguém que está apenas começando de novo. Seus olhos estão se fechando. Seu corpo está se rendendo à gravidade. E cada parte de você está começando a desaparecer na quietude. Mas enquanto você dorme, o céu desperta. Não em pânico, não com pressa, mas em santa atenção. Porque Deus não dorme. Não porque Ele esteja inquieto, mas porque Ele está zelando por aqueles que ama. Há coisas acontecendo no reino que você não pode ver. Movimentos, decisões, alinhamentos, proteções. Tudo porque o Rei dos Reis declarou: este é meu. Você pode estar desprevenido. Você pode não estar ciente. Mas o céu não está. Deus está zelando pela sua respiração, pelo seu batimento cardíaco, pelo seu nome, por cada promessa ainda não cumprida em sua vida. E não é só Deus que observa. Ele enviou anjos para acampar ao seu redor. Anjos de verdade, não feitos de porcelana ou imaginação, mas guerreiros, flamejando de propósito, invisíveis ao homem, inegáveis em poder. Eles ficam nos cantos do seu quarto como sentinelas, sem piscar, sem romper a formação, sem sair até que amanhã amanheça e você acorde inteiro novamente. Porque o seu sono não é um momento de vulnerabilidade, é uma aliança espiritual. Você descansa, e Deus trabalha. Você sonha, e Ele defende. Você se entrega, e Ele mantém tudo sob controle. Você não precisa ficar alerta para estar seguro. Você não precisa antecipar cada ataque. Você não precisa conhecer as ameaças que nunca chegaram até você. Por quê? Porque Ele já as conhecia. E Ele disse: não está à noite, não aqui. Então, deite-se sem medo. Baixe a guarda, não por imprudência, mas em confiança reverente. Porque em algum lugar além do véu, o céu está bem desperto, totalmente engajado.
e inteiramente focado em você. Durma agora, amado. Você está guardado em glória, protegido pela luz, e envolto nos olhos do Todo-Poderoso, que nunca para de zelar pelos seus. Antes de fechar os olhos completamente, antes que o sono envolva sua alma com seus braços silenciosos, deixe esta verdade se estabelecer mais profundamente do que sua respiração. Você está seguro. Você é amado. Você é visto, não em um sentido poético, não de uma forma fugaz e emocional, mas em uma realidade sagrada, eterna e inquebrável. Esta noite, você não se deixa levar pela inconsciência sozinho. Você está sendo sustentado pelas mãos que moldaram as estrelas, pelos olhos que nunca perdem uma lágrima, pela voz que chamou a luz das trevas e ainda sussurra paz para a sua. Você não é invisível para o céu. Você não é um rosto entre bilhões. Você não é um eco, uma estatística, uma alma esquecida em um mundo que gira rápido demais. Você é conhecido, totalmente, intimamente, implacavelmente. Cada detalhe da sua história está gravado nas palmas das mãos de um Salvador que não apenas o observou de longe. Ele sangrou para trazê-lo para casa. Ele ressuscitou para reescrever seu nome. Ele fica para guiá-lo por cada noite, cada silêncio, cada vale, cada sala de espera. E agora mesmo, neste momento, exatamente onde você está, Ele está aqui, não com distância, mas com carinho, com descanso, com fogo em seus olhos e gentileza em suas mãos. Então durma como alguém que é carregado. Durma como alguém que é coroado. Durma como alguém que não tem mais nada a provar, apenas a graça a receber. Você tem permissão para descansar, para expirar, para sonhar novamente. Porque a história não termina aqui. Ela respira, ela se desenrola. E quando você acordar, suas misericórdias estarão esperando ao seu lado, frescas como o nascer do sol, fiéis como a cruz, constantes como sua presença. Então, boa noite, filho amado. Você está seguro. Você é amado. Você é visto. E você nunca, jamais, está sozinho.